Olá, pessoal! Essa é a parte final do nosso passo a passo do gatinho de amigurumi. Eu vou deixar o link dos outros vídeos na descrição do vídeo e também nos comentários. Foram 4 vídeos ao total, contando com esse. Trabalhamos o corpinho até a carreira 37 e vamos para a carreira 38. Então, carreira 37 a gente terminou o pescoço, agora a gente vai começar a cabeça, portanto, a gente vai começar os aumentos. Então, vão ser 2 pontos e um aumento. Repita essa sequência 6 vezes e ao final dessa carreira eu vou ter 24 pontos. Então, é importante nessa etapa você já ter colocado o enchimento ali no corpinho, tá? Terminei a carreira 38, vamos para a carreira 39, onde a gente vai fazer de novo 2 pontos e um aumento. Mas dessa vez a gente vai repetir a sequência 8 vezes. Então, você vai ver que os aumentos não vão coincidir com os aumentos da carreira anterior, tá? A gente mudou da base 6 para a base 8. Ao final da carreira, a gente vai ter 32 pontos. Terminada a carreira, carreira número 40, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento e repetir essa sequência 8 vezes, ou seja, repetir 3 pontos baixos e um aumento até o final da carreira, e ao final da carreira a gente vai ter 40 pontos. Então, repare que o número de pontos de cada carreira vai aumentar em múltiplos de 8, né? Terminamos a carreira 40, vamos para a carreira 41, onde a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento e repetir essa sequência até o final da carreira. E ao final da carreira a gente vai ter 48 pontos. E quando eu falo repetir essa sequência até o final da carreira, é repetir até chegar ali no marcador, tá? Vamos para a carreira 42, onde a gente vai fazer 7 pontos baixos e um aumento. Só que então a gente vai voltar para a base 6, né? Porque a gente vai repetir 6 vezes. Então, repete 7 pontos baixos e um aumento até o final da carreira, e ao final da carreira a gente vai ter 54 pontos. Eu vou precisar então que esse número seja múltiplo de 6 para a gente depois fazer as diminuições na base 6 lá em cima, depois vocês vão entender. Se não entender também não tem problema, é só seguir a receita que vai dar certo no final. Agora vamos fazer a carreira de número 43, onde a gente vai repetir os pontos da carreira anterior, sem aumento e nem diminuição, ou seja, a gente vai continuar com 54 pontos. E eu vou fazer isso nas próximas carreiras até chegar na carreira 55, tá? Então, da 43 até a 55, vou repetir os pontos, ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição. Então, todas as carreiras vão ter 54 pontos baixos cada carreira. Fiz então a carreira 55, ficou desse jeito, a cabeça fica parecendo uma tigelinha e agora a gente vai fechar, né? Vai fazer o fechamento ali. Então, a gente vai começar as diminuições, né? Então, carreira de número 56, a gente vai fazer 7 pontos baixos e uma diminuição. E repetir essa sequência de 7 pontos e uma diminuição 6 vezes, né? Até chegar no final da carreira. E ao final da carreira, a gente vai ter 48 pontos. Então, vou lá trabalhar até o final da carreira. Terminei a carreira. Tiro ali meu marcador. Vou para a carreira de número 57, onde a gente vai fazer 6 pontos baixos, uma diminuição. E repetir essa sequência até o final da carreira. Ao final da carreira, a gente vai ter 42 pontos. Então, repeti a sequência até o final, cheguei lá no final, tirei o marcador, vou para a carreira 58, onde a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. Então, a gente vai repetir essa sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição até o final da carreira. Então, coloquei meu marcador, faço primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ponto e uma diminuição. E vai repetindo, então, até o final da carreira. Ao final da carreira, a gente vai ter 36 pontos. Terminei a carreira de número 58, agora a gente vai fazer a carreira de número 59, onde a gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição.
repetir essa sequência 6 vezes e ao final da carreira a gente vai ter 30 pontos. E aí, se você quiser, já colocando enchimento nessa parte, já pode colocar, tá? Eu vou fechar um pouco mais aqui, pra gente poder colocar o enchimento e ele não ficar saindo. Carreira de número 60, eu vou fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. E repito essa sequência 6 vezes, até o final da carreira, né? No final da carreira, a gente vai ter 24 pontos baixos. E agora sim eu vou colocar o enchimento. O enchimento que eu tô usando nessa peça é enchimento siliconado. Eu compro um pacote de 1 kg, 2 kg, que eu acho que compensa bastante. Eu uso da marca Santa Fé, mas você usa a marca aí da sua preferência. E é bom não colocar muito enchimento na cabeça, senão ela vai ficar pesada e vai pesar em cima do pescoço e vai ficar a cabeça tombando em cima do pescoço. Então agora eu vou para a carreira 61, onde a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E vai repetir essa sequência 6 vezes. Ao final dessa carreira, a gente vai ter 18 pontos. Terminei essa carreira. E agora eu vou fazer a carreira de número 62, 1 ponto e uma diminuição, 1 ponto e uma diminuição, e 1 ponto e uma diminuição, até chegar no final da carreira, né? Vocês entenderam? Então, antes disso, eu vou colocar um pouco de enchimento. Agora, quando a gente tá fechando, né, a peça, é interessante a cada carreira ir colocando um pouquinho de enchimento. Ao final dessa carreira, a gente vai ter 12 pontos, então já vai ficar bem fechada essa abertura, né? E vai ficando cada vez mais difícil a gente trabalhar as carreiras, mas coloca ali um dedo por dentro da peça para te dar apoio e tenha paciência que vai dar tudo certo. Carreira de número 63, a gente vai fazer 6 diminuições. Se a gente tinha 12 pontos e a gente diminuiu 6 pontos, então a gente vai ficar com 6 pontos nessa última carreira, tá? Então, antes da gente fazer, coloca o enchimento aí, porque depois que a gente terminar essa carreira vai ficar difícil colocar enchimento. Como são 6 diminuições seguidas, é difícil, né? Essa é a carreira mais difícil da peça, provavelmente, mas é só ter paciência e fazendo diminuição, 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 até chegar no final da carreira. E aí vai tensionando bem os pontos, né, para não ficar aquele final esburacado ali na peça. Então, terminei o último ponto da última carreira, eu vou cortar o fio, vou deixar um espaço ali de fio, não muito assim, mas pelo menos uns 25 centímetros pra gente finalizar a peça. Eu sempre deixo uns 30 centímetros para mais. Na verdade, eu nem meço, né? Eu corto assim, mais ou menos a olho, né? O tamanho que eu preciso. E aí, eu vou passar esse fio pela alça ali de fora dos últimos pontos, tá? Fazendo tipo de um falso anel mágico. Então, eu venho ali, ponto por ponto. Alça de fora, alça de fora. É importante usar sempre uma agulha de tapeçaria para fazer essa etapa, porque ela tem a ponta arredondada, então não vai entrar dentro da trama do fio. Isso é importante porque se você precisar desmanchar, ou assim, para alguns tipos de nó que você for fazer, isso é importante, tá? Depois que eu puxei ali o fio, fechou aquela abertura, e eu saio ali num ponto próximo pra gente dar uns nós, e depois esconder o fio e esconder o nó. Gosto de dar uns 2, 3 nós, e depois que eu dei os nós, eu vou com o fio para dentro da peça para esconder o fio e o nó. E aí depois que eu fiz isso, eu já posso cortar o fio, tá? Eu ajeito um pouco ali com a agulha para ver se ficou no formato legal. Porque às vezes quando a gente puxa o fio, a cabeça dá uma distorcida, né? Então, dá uma ajeitada ali para voltar ao normal. E aí tá quase pronto o nosso gatinho, só falta costurar algumas partes.
Então, agora a gente vai costurar o rabinho, tá? Primeiro, eu vou esconder esses fios aqui que eu deixei pra fora, que eram os fios que sobraram ali das perninhas, né? Aquele fio que sobra da última carreira. Dependendo de como você fizer essa junção, nem vai ficar sobrando esse fio, tá? Porque eu dei bobeira mesmo e aí ficou sobrando esse fio. Mas não tem problema, a gente dá uns nós e esconde o fio. Eu faço a mesma coisa na outra perninha, né? Aí as duas perninhas ficam com um bom acabamento. E agora eu vou vir com a cauda, né, o rabinho, e com a agulha de tapeçaria eu vou costurar ele na peça. Antes, eu vou passar a agulha assim, fechando a peça, para facilitar ali na hora de costurar também. E aí eu vou costurar o rabinho, eu conto ali uns 8, 9... a gente conta umas 9, 10 carreiras ali do início pra gente costurar o rabinho, tá? Ele vai ficar ali bem no meio das costas, né? No meio assim, digo, simetricamente, né? Só que na altura ali, um pouco acima da linha das pernas, tá? Então, começa a costurar ali na 9ª carreira, 10ª carreira. E é claro que você tem a opção de costurar o rabinho na hora que você estiver fazendo o crochê, da mesma forma que a gente fez as perninhas, tá? Então, você costuraria depois da carreira das perninhas, né? Porque a carreira das perninhas é a carreira 9, né? Carreira 9, 10. Você costuraria uma carreira depois. Mas eu gosto mais da opção de costurar a cauda depois no corpinho, porque aí fica com uma movimentação diferente, porque se vocês olharem, eu tô costurando ela assim, na vertical. Então, dá mais movimento pra cauda, pra movimentar de um lado pro outro. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu tô falando, mas no final vocês vão entender. Porque a perninha, ela se movimenta pra cima e pra baixo, certo? Porque ela foi costurada na horizontal. E a cauda, como ela foi costurada na vertical, ela se movimenta de um lado pro outro. Então, por isso que eu optei por costurar depois e não junto com a parte do crochê. Agora, a gente vai costurar o focinho, tá? Não tem segredo, costura aí. A parte de baixo do focinho, ela vai praticamente encostada ali no pescoço, tá? Ela não vai ficar muito pra cima. Porque dessa forma, a gente ainda vai ter um bom espaço para bordar os olhinhos e o focinho, tá? Então, não tem segredo ali a costura do focinho. Você vai costurar um ponto na cabeça, um ponto no focinho, um ponto na cabeça, um ponto no focinho, usando o próprio fio ali que sobrou do crochê do focinho, tá? O cor-de-rosa claro. E aí, você vai costurar a volta inteira. A única coisa que você tem que prestar atenção é pegar pontos próximos e também, antes de fechar a costura, você vai colocar enchimento, tá? É um pouquinho só de enchimento que vai, não é muito, só para dar um pouquinho de volume. E aí, se você não tiver muita prática, recomendo que você coloque uns alfinetes ali para segurar a posição que você quer costurar certinho. E é claro, né, presta atenção se você costurou mesmo o rabinho na parte de trás, né, que é o lado oposto das pernas, e se você costurou o focinho na parte da frente, porque às vezes a gente tá tão assim, no ritmo frenético ali de trabalho, a gente costura errado e nem percebe, né? Igual quando a gente veste uma calça do avesso, um vestido do avesso, quem nunca, né? E aí costura toda a volta, não tem segredo. Se tiver muito rápido esse vídeo para você, dá para você diminuir a velocidade, para você acompanhar com mais calma, né? Você vai ali na engrenagenzinha do YouTube e você coloca lá a opção velocidade e coloca a opção 0.5 ou 0.75, 0.25, que aí o vídeo vai ficar mais lento para você acompanhar com mais calma. Eu fiz a opção de acelerar o vídeo um pouquinho, porque senão ele ia ficar muito, muito longo e aí ia ficar difícil para eu editar. E também ia ficar cansativo, né, para quem assiste.
Agora, depois que eu costurei o focinho, finalizei ali, né, os nós, eu vou costurar a orelha. A orelha também não tem muito segredo, eu posiciono ali. Você pode posicionar as duas para ver como vão ficar, né? E aí, igual assim, vai ficar desse jeito. Então, eu sei que vai ficar desse jeito, eu sei que essa posição da orelha tá legal. E lembra sempre de dar uma curvadinha na orelha, tá vendo? Não costura ela retona, costura ela curvadinha pra dentro, né? Pra ficar com essa impressão de que é uma orelhinha de gato mesmo, tá? E aí você vai costurando, você vai pegar o último ponto, o último ponto não, os pontos da última carreira da orelha e costurar ali na cabeça. E vai parando e vendo se tá bom, parando e vendo se tá bom, né? Porque se não tiver bom, você sempre pode desmanchar os pontos, ainda mais que você tá usando agulha de tapeçaria, né, que tem a ponta arredondada, e ela facilita você até na hora de desmanchar. Eu vou costurando ali por fora da orelhinha, depois que eu chegar ali na ponta, eu vou voltar costurando por dentro, né, vocês vão ver aí. E depois eu vou dar o nó e depois eu vou costurar a outra orelhinha. Voltei agora com as duas orelhinhas costuradas e eu vou usar o fio amigurumi mesmo para fazer o bordado do focinho. Essa cor cinza aí que vocês estão vendo, é um cinza escuro. Eu achei bem bonito e combinando bem com os dois tons de rosa, tá? Então, eu vou fazer o focinho da forma que eu costumo sempre costurar, sempre bordar os meus amigurumis, que é deixando ali um fio para fora. Depois vai me ajudar a fazer a finalização do bordado. E eu gosto de usar o próprio fio amigurumi. Na verdade não é que eu gosto, né? Porque é o fio que eu tenho em casa. Eu não tenho linhas de bordado, linhas de meada, mas eu acredito que o fio de meada seja o mais apropriado para fazer esses bordados, porque o acabamento fica mais bonito, né? Fica mais delicado. Mas eu não tenho esses fios aqui em casa, então eu uso o próprio fio amigurumi e eu acredito que tem um efeito legal. E assim, como eu faço mais para mostrar para vocês, para ensinar para vocês, eu opto por usar ele mesmo, tá? Mas utilize o fio aí da sua preferência. E se você faz amigurumis para vender, pode ser que valha a pena você investir em linhas mais apropriadas, né? E aí, no caso, eu fiz toda a parte ali do focinho, agora eu tô fazendo a parte da boca. Eu aproveito o mesmo fio que eu tô usando ali pra fazer o focinho e faço a boca. A boca é como se fosse uma letra V ao contrário, né? Bem simplesinha mesmo. Eu ajeito ali o focinho. E aí, como eu saí com a agulha pelo mesmo buraquinho que eu entrei, é só pegar os dois fios ali e dar uns nós, que depois o próprio nó vai desaparecer na hora que a gente colocar os fios para dentro da peça, tá? E vou usar essa mesma técnica para fazer o bordado dos olhos. A única diferença é que para os olhos eu vou usar o fio amigurumi preto. Eu ia utilizar o próprio fio cinza, mas eu achei que ia ficar muito clarinho, não ia dar muito contraste que a gente queria.
Então, eu tô usando fio amigurumi preto. E aí, eu vejo ali onde eu quero bordar os olhos. Você pode também marcar a posição que você quer os olhos antes de bordar, né? Os olhos e focinho. Para isso, você pode usar aquelas canetas próprias para bordado, que apagam com calor ou com água, né? Ou giz, né, para costura, dá para você marcar. Ou até um lápis, né, você marcar bem fraquinho. Ou usar o próprio alfinete mesmo de costura, aqueles alfinetes de cabeça, né, para poder marcar onde você vai querer costurar. No caso, eu olho mesmo, faço tudo no olhômetro. E aí, se não fica bom, do jeito que eu quero, assim, eu desmancho, faço de novo. E aí, eu dou os nós, né, ali, como eu saí com o fio pelo mesmo buraquinho onde eu tinha entrado, a gente finaliza com aqueles mesmos nós que eu uso sempre aqui para os meus bordados. E entro ali com a agulha, depois eu corto ali o fio e está pronto o nosso gatinho de amigurumi inspirado no Amineco. E ele é uma graça porque ele fica deitadinho, ele fica sentadinho, ele é ótimo para ser usado em decoração, ótimo para ser usado como naninha, né, para crianças pequenas. Ainda mais que ele não tem o olho de trava de segurança, que é uma peça que, querendo ou não, se a criança puxar muito, ela pode sair, né, dependendo de como é colocada. Então, não tem perigo da criança puxar nenhuma pecinha e engolir. Então, é uma ótima opção para quem faz amigurumis para vender. Recomendo bastante para quem está fazendo estoque para vender no Natal. Então, muito obrigada por assistir, espero que vocês tenham gostado e até o próximo passo a passo.